4 de noções de ressonância magnética. Bom, nós já vimos até aqui que a ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação ionizante, onde uma máquina que possui um grande ímã, o magneto, ele gera um campo magnético intenso através de bobinas de gradiente, bobinas de radiofrequência e condutores elétricos, que ao interagir com os prótons de hidrogênio do corpo humano, geram um sinal que vai ser captado por uma bobina ou por uma antena receptora, formando imagens em 3 planos, axial, coronal e sagital. Assim a gente pode avaliar, por exemplo, as condições de tecidos moles, como cartilagens e músculos, detectando a presença de tendinites, lesões nos ligamentos, hérnias de disco e cistos. Também a gente pode detectar esclerose múltipla, mal de Alzheimer, tumores cerebrais, atrofias e lesões dos vasos sanguíneos que possam indicar um AVC. E por aí vai. A gente viu também que o magneto ele é capaz de atrair qualquer objeto que seja metálico, que seja ferromagnético. Desse modo, não é possível que o paciente realize um exame de ressonância magnética portando acessórios como brincos, anéis, pulseiras, relógios, moedas, cintos com fivelas metálicas, por exemplo. Então, a gente precisa sempre, antes do paciente entrar na sala de ressonância, pedir para ele retirar todos os objetos que sejam ferromagnéticos. Hoje a gente vai falar sobre a frequência de Larmor, sobre o botão de Quench e como diferenciar uma tomografia de crânio de uma ressonância de crânio. Então vamos lá. Vamos começar pela frequência de Larmor. Larmor foi um físico que descobriu que a 1 Tesla o spin ele gira a uma frequência de 42,57 MHz. Então, quando a gente dá um pulso de radiofrequência que vai gerar o nosso sinal, ele precisa ser dado na frequência de Larmor do hidrogênio, porque senão a gente não vai ter um sinal induzido lá na bobina receptora. Então, o que quer dizer frequência de Larmor? Quer dizer que a gente precisa dar um pulso de radiofrequência que vai gerar o nosso sinal na mesma frequência de Larmor do hidrogênio. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter um sinal induzido lá na nossa bobina receptora. E aí a gente não vai ter uma imagem. Fechou? Botão de Quench. Para o funcionamento da ressonância magnética, nós já vimos que é necessário fazer circular em bobinas uma alta corrente elétrica que vai gerar um alto campo magnético. Esse alto campo magnético, para que ele seja gerado, ele precisa não ser superaquecido. Então, para que essa alta corrente elétrica seja possível sem um aquecimento, é necessário que a gente resfrie os condutores com gás hélio em baixíssima temperatura na sua forma líquida. Quando o equipamento apresenta algum problema ou qualquer outra emergência que vai exigir uma interrupção do campo magnético, é necessário que a gente acione o botão de Quench, que é o procedimento de segurança, que vai liberar o gás hélio através de um duto especial, chamado de tubo Quench, ou duto de exaustão de emergência. Nós só vamos acionar esse botão em casos de emergência, pois liberar esse gás hélio pode danificar as bobinas, além de gerar um alto custo quando a gente precisa repor novamente o gás para que o magneto volte a funcionar. Então, apertar o botão Quench é praticamente a última coisa que a gente quer fazer quando a gente trabalha com ressonância magnética, ok? Aí agora a gente vai ver como diferenciar uma ressonância de crânio de uma tomografia de crânio. Nós vamos olhar primeiro a calota craniana. A calota craniana desta imagem aqui, ela é branca? Sim. Então, é uma tomografia de crânio. E desta imagem aqui, ela é branca? Não? Então, é uma ressonância de crânio. Então, foi calota craniana branca, tomografia. Calota craniana não branca, ressonância. Sendo ressonância, o líquor é branco? Não, então é T1. O líquor é branco? Sim,
então é T2. Foi? Então, para diferenciar uma ressonância de uma tomografia de crânio, nós vamos ver a calota craniana. Calota craniana branca, então é tomografia. Calota craniana não é branca, então é uma ressonância. Foi? Então tá. Gente, nossa aula de hoje bem curtinha. Agora às 7h30 a gente vai se encontrar no Zoom para nossa aula ao vivo, onde a gente vai tirar as dúvidas da aula de hoje e também das outras aulas, da aula 1, 2 e 3. Semana que vem nós temos a nossa última aula, a nossa aula 5, ok? Então, vejo vocês agora às 7h30 lá no Zoom para nossa aula ao vivo. Até lá!